Dia 30 de abril, meditação no Café com Deus Pai, do pastor Júnior Rostirola. Renda-se ao senhorio de Cristo. Não ofereçam os membros do corpo de vocês ao pecado, como instrumentos de injustiça. Antes, ofereçam-se a Deus, como quem voltou da morte para a vida, e ofereçam os membros do corpo de vocês a Ele, como instrumentos de justiça. Romanos, capítulo 6, versículo 13. Como você tem usado os membros do seu corpo? Como você tem usado os seus olhos? O que você tem assistido? O que você tem colocado diante dos seus olhos? Como você tem usado os seus lábios? Você usa a sua boca para dizer palavras de bênção sobre o seu marido, sobre a sua esposa, sobre os seus filhos, sobre o seu trabalho, sobre a sua família, sobre a sua casa? Ou você usa os seus lábios para fofocas, maledicências, reclamações, murmurações? Quais os lugares que você tem pisado os seus pés? Você tem se reservado dos lugares maus, das más amizades? O texto de hoje diz: não ofereçam os membros do corpo de vocês ao pecado, como instrumentos de injustiça. Injustiça, fazer o mal, muitas vezes a si próprio, a si própria. Quando você coloca diante dos seus olhos o que é mal, você está se contaminando, você está assistindo, vendo coisas que estão destruindo o seu coração, os seus sentimentos, as suas emoções, a sua casa, o seu lar, a sua família. Quando você fala palavras de maldição, você está usando os membros do seu corpo como instrumentos de injustiça. Injustiça contra o seu marido, contra a sua esposa, contra os seus filhos, contra o seu trabalho, contra a sua vida. Prosseguindo aqui nesse versículo: antes ofereçam-se a Deus, como quem voltou da morte para a vida, e ofereçam os membros do corpo de vocês a Ele, como instrumentos de justiça. Então a mensagem de hoje fala sobre usar os seus pensamentos, as suas palavras, escolher os ambientes que você frequenta, de repente as amizades que convidam você para bares, para cigarro, para caminhos que desviam você do caminho de Deus. É tempo de render-se ao senhorio de Cristo, de entender que Cristo tem o melhor para a vida de todos aqueles que o seguem. Ele entregou a própria vida para que nos desse vida. Então vamos ler aqui a mensagem de hoje. Rendição não é uma palavra popularmente aceita nos dias de hoje. Acredito que seja quase tão mal vista quanto a palavra submissão. Rendição evoca a desagradável ideia de admitir a derrota em uma batalha, perder uma competição ou capitular perante um adversário mais forte, não prestar resistência. A palavra é quase sempre utilizada num contexto negativo. Criminosos capturados se rendem às autoridades quando não veem mais escapatória de saírem impunes de seus atos.
na civilização competitiva de hoje, somos ensinados a ser irredutíveis e a nunca desistir ou ceder. Logo, não ouvimos falar muito de rendição. Preferimos contar sobre nossas vitórias, nossos sucessos, triunfos e conquistas, a falar de complacência, submissão, obediência e rendição. Mas render-se a Deus é a essência da adoração. A rendição é uma resposta natural ao maravilhoso amor e à misericórdia de Deus. Render-se a Deus não é resignação passiva, fatalismo ou desculpa para a preguiça. Significa exatamente o oposto: sacrificar a vida ou sofrer a fim de mudar o que precisa ser mudado. Render-se não é para covardes ou subservientes. É uma escolha tomada somente por aqueles que têm coragem e coração intencional. Então nós vemos aqui nesse último parágrafo, render-se a Deus não é resignação passiva. Não é chegar a Deus e dizer, já que Ele é Deus, então eu vou me submeter a Ele. Não é isso. Não é fatalismo, não é desculpa para a preguiça. Significa o oposto, é sacrificar a vida ou sofrer a fim de mudar o que precisa ser mudado. Render-se não é para covardes ou subservientes, é uma escolha tomada somente por aqueles que têm coragem e coração intencional. Render-se não é suprimir a própria personalidade, é entregar a Deus o que é infinitamente soberano. Detém o controle total da nossa vida, mostrando que Ele é Rei, governando-nos com todo o seu amor e sabedoria. Você se rendeu às suas razões e aos seus achismos? A frase de hoje é: preocupar-se não muda nada, mas uma palavra encorajadora pode mudar tudo quando Deus está nela. Hoje é o dia 120 de 365, a leitura bíblica de hoje é o Salmo 53 e a palavra-chave de hoje é rendição. Vamos ler o Salmo 53, que corresponde à leitura bíblica de hoje. O Salmo 53 nos diz assim: disse o nécio no seu coração. Nécio significa o tolo. Então disse o tolo no seu coração: não há Deus. Tem se corrompido e tem cometido abominável iniquidade. Não há ninguém que faça o bem. O Salmo 53, nós colocamos esse versículo em destaque, porque esse é o versículo que traz a ideia principal desse Salmo 53. É da pessoa que diz que Deus não existe. É a pessoa que diz, eu não preciso de Deus. É a pessoa que diz, eu faço o que eu quero, não me rendo a ninguém, obedeço somente aos comandos do meu coração, do meu corpo, das minhas vontades, eu faço o que eu quero, eu determino tudo o que eu quero, eu sou dono da minha vida. Então o Salmo 53 diz que é uma tolice ignorar a Deus. É uma tolice pensar que Deus não existe. O Salmo 19 fala que quando nós olhamos para o céu, quando nós olhamos para o sol, para a lua, para as estrelas, quando nós vemos a ordem de todas as coisas que existem na terra, podemos perceber a existência e a glória de Deus. E aqui no Salmo 53, ele diz, repetindo esse verso 1, disse o nécio
no seu coração: não há Deus. Eles têm se corrompido. Aqueles que ignoram a existência de Deus, eles vão se corrompendo, vivendo a vida em caminhos tortos. Eles têm cometido abominável iniquidade. A mais abominável iniquidade é a desonra a Deus. É dizer que ele não existe. É não se preocupar e não pensar a respeito de Deus. Então não há ninguém que faça o bem. O verso 2: Deus olhou desde os céus para os filhos dos homens, para ver se havia algum que tivesse entendimento e buscasse a Deus. Verso 3: Desviaram-se todos, e juntamente se fizeram imundos. Não há quem faça o bem, não há sequer um. Quando esse verso 3 diz: desviaram-se todos e juntamente se fizeram imundos, não há quem faça o bem, não há sequer um, ele está dizendo que todos, de em certa medida, mesmo os que acreditam e confiam em Deus, cometem falhas e cometem pecados. Todos temos as nossas fraquezas, as nossas falhas, e por isso nós dependemos e precisamos de Jesus. Quando nos rendemos ao senhorio de Cristo, Cristo derrama a graça e a presença do Espírito Santo sobre nós. E é pela graça que vem dele que nós conseguimos ultrapassar os nossos pecados e os vícios do mal que se escondem em nós. Agora o verso 4. Acaso não têm conhecimento estes obreiros da iniquidade? Os obreiros da iniquidade são os que fazem as obras do mal. Eles não têm conhecimento? Estes obreiros da iniquidade, os quais comem o meu povo como se comessem pão? Eles não invocam a Deus. Aqui o verso 4 está se referindo àqueles que atacam os que seguem a Deus. Verso 5: Eis que se acharam em grande temor, onde temor não havia, porque Deus espalhou os ossos daquele que te cercava. Tu os confundiste porque Deus os rejeitou. O verso 5 diz que aqueles que se afastam de Deus, de repente, caem em situações de grande temor onde não existe temor. Significa que, de repente, eles ficam com medo onde não haveria razão para terem medo. Se eles confiassem em Deus, eles teriam a graça e conseguiriam vencer, com a graça de Deus, situações em que eles poderiam contar com a ajuda de Deus. Por que isso acontece? O verso 5 diz: porque Deus espalhou os ossos daquele que te cercava, aquele que se opõe aos que seguem a Deus, que muitas vezes lança palavras de maldição. Esse que caminha longe de Deus, ele é confundido na sua arrogância, no seu orgulho, na sua soberba, na sua ideia de Deus não existe, na sua ideia de perseguir aqueles que acreditam em Deus, dizendo: ei, por que você acredita em Deus? De repente, essas pessoas se acham com medo, com ansiedade, em dúvidas a respeito da vida. Por não buscarem a Deus, elas caem em confusão. De repente, no meio de problemas da vida, sem saberem para onde pedir socorro. Agora, versículo 6. Ó, se de Sião já viesse a salvação de Israel,
quando Deus fizer voltar os cativos do seu povo, então se regozijará Jacó e se alegrará Israel. O verso 6 é um desejo. Ele está dizendo, como seria bom se de Sião, Sião é um monte que fica em Jerusalém, onde o povo de Israel adora a Deus. Então ele está dizendo aqui, como seria bom se de Sião, se lá no lugar onde nós adoramos a Deus, já viesse a salvação de Israel. Eles aqui estavam esperando o Salvador, estavam aguardando a chegada da promessa de um ungido de Deus para salvar a nação de Israel. Esse Salvador foi enviado por Deus e o nome dele é Jesus. Jesus é a salvação. Ele veio para salvar a todos. Aqui nesse salmo, o autor estava aguardando a chegada de um Salvador. E ele diz aqui, quando Deus fizer voltar os cativos do seu povo, uma parte do povo estava escravizado. Quem sabe você hoje está ouvindo essa mensagem e está escravizado, está escravizada pela bebida, pelo cigarro, por alguma outra coisa que faz mal a você, pela maledicência, pela murmuração, pelo vitimismo, pela reclamação, por ter projetos que não saem do lugar, que você está cativo, está cativa disso. Quando Deus fizer voltar os cativos do seu povo, então se regozijará. Regozijar significa regozar, gozar de novo. Significa voltar a ter alegria. Então, quando Deus fizer voltar os cativos do seu povo, quando Deus libertar você, a arrancar o mal que está na sua frente, então se regozijará Jacó. Então, você voltará a ter alegria, voltará a ter gozo, e se alegrará Israel, e voltará a se alegrar. E agora aqui na tela, você tem a oração de confissão. Essa oração serve para que você aceite a Jesus e se renda a Ele. Quem sabe você está cansado, você está cansada com cargas que você tem carregado e que você tem pensado, será que alguém pode me ajudar? Esse Salvador é Jesus, e ele disse lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 11, no verso 28, ele disse assim, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai do meu jugo e o meu fardo é leve. Ele tem uma proposta que se você se rende a ele, ele carrega as suas cargas, ele toma o seu fardo, ele ajuda você a vencer tudo aquilo que você está cansado, que você está cansada e que não sabe mais como resolver e o que fazer. Aceitando a Jesus e se rendendo ao senhorio dele, deixando que ele seja o Senhor da sua vida, ele vai trazer solução, respostas, vai trazer a paz ao seu coração e vai trazer graça. O que é a graça? É a força que vem dele. A graça também é a sabedoria, a inteligência, o entendimento, a clareza que muitas vezes falta para ver o caminho, a resposta. Lá no Salmo 119 está escrito assim, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Rendendo-se ao senhorio de Cristo, ele vai dar a palavra certa
que vai iluminar o seu passo e vai mostrar o caminho certo, que vai trazer você para um novo caminho de paz, de bênçãos, de respostas, de alegria, de regozijo, que é nova alegria sobre a sua vida. Então, se você ainda não entregou a sua vida a Jesus, faça essa oração agora, essa oração de confissão, entregando a sua vida a Ele e tudo nas mãos dele. Diga: Senhor Jesus, eu te aceito como meu único Senhor, como meu único Senhor. Tome o Senhor Jesus como o único guia, o único Senhor da sua vida e como o único Salvador. Perdoa meus pecados e me dá o teu Espírito Santo para me guiar até o céu. Peça, deseje no coração: eu quero ter o Espírito Santo. O Espírito Santo é o Espírito do próprio Deus na sua vida. Queira isso, queira ter o Espírito Santo com você, queira ter o Espírito de Deus em você. E agora escreve meu nome no livro da vida. O livro da vida é o livro que fica no céu com o nome dos que aceitam a Jesus e que no julgamento final vão herdar o reino dos céus. Você pode conferir o texto de Apocalipse, capítulo 20. Lá está escrito que haverá um dia de julgamento final, mas os que estiverem com o nome no livro da vida herdarão o reino dos céus, porque, como filhos de Deus, como os filhos entram na casa dos pais livremente, você que é filho, você que é filha, vai entrar no reino de Deus, por ter essa condição de filho, de filha dele. Diga em nome de Jesus amém. Ore, procure uma igreja que prega que somente Jesus salva. Participe dos estudos bíblicos para conhecer a vontade de Deus na sua vida e ore diariamente. A oração é uma conversa sincera e franca com Deus. Quem sabe você está preso a coisas que você sabe que fazem mal a você, companhias que fazem mal a você. Ore e peça ao Senhor. Diga: Jesus, hoje a minha vida é do Senhor e eu peço que o Senhor me ajude a vencer o álcool, o cigarro, a pornografia, o adultério, a prostituição, a mentira, a ira, a contenda, a impaciência, a ansiedade, a depressão, a maledicência, o vitimismo, a reclamação. Que eu consiga ter a graça, a força para avançar, para mudar e caminhar agora num caminho de luz. Peça ao Senhor e Ele lhe ajudará. Vamos agradecer a Deus. Senhor, te agradecemos por esse dia, te agradecemos por esse mês que passou, te agradecemos pelas bênçãos recebidas, te agradecemos pela salvação em Jesus, te agradecemos porque o Senhor entregou a sua vida, veio nessa terra e morreu por nós, assumindo as nossas culpas em nosso lugar para nos trazer a salvação. Te agradecemos e nos rendemos ao Senhor, querendo que o Senhor nos mostre novos caminhos, novos lugares, novas pessoas, novos projetos, novas ideias, novos planos reservados para nós pelo Teu Espírito Santo. Que o Senhor afaste de nós aquilo que é mal, que o Senhor retire de nós o desejo de praticar o mal, que o Senhor ajude a cada um dos teus filhos, a cada uma das tuas filhas a vencer aquilo que lhes tem incomodado, trancado os caminhos, atrapalhado na evolução e no crescimento espiritual, no relacionamento com o Senhor. Pedimos agora que o Senhor venha destruir
as cadeias e correntes das trevas. Que o Senhor venha trazer saúde aos que estão doentes, enfermos. Que o Senhor derrame graça sobre aqueles que estão em depressão, em ansiedade, com preocupações. Que o Senhor agora derrame sabedoria, inteligência, discernimento, clareza, prudência, luz no meio da escuridão, para que possam perceber as saídas, as respostas pela direção do Teu Espírito Santo. Clamamos e pedimos que o Senhor abra portas para os que estão em desemprego, que o Senhor derrube e traga todo o mal e traga novos caminhos e o bem para essa nação. Que o Senhor venha trazer sabedoria e iluminação a todos os que seguem ao Senhor e aqueles que estão com o coração ainda endurecido. Que sejam tocados pelo Teu Espírito Santo para que vejam a bondade do Senhor, que vejam que o Senhor é bom e que o Senhor quer o bem de todos aqueles que buscam a Ti. Faz assim para a glória do Pai, para a glória do Filho, para a glória do Espírito Santo. Permanece com os Teus filhos, com as Tuas filhas nesse dia, derramando a Tua graça constantemente para a Tua glória. Amém e amém. Diga glória ao Pai, porque Ele nos amou primeiro e enviou Seu Filho para tomar o nosso lugar e nos salvar. Diga glória a Jesus, porque Ele se entregou por nós, assumindo a nossa culpa na cruz. E diga glória ao Espírito Santo, porque Ele está conosco todos os dias, iluminando, mostrando o caminho certo. Ele está com você, o Espírito Santo, dando direcionamento, clareza. Se você ainda não alcançou a resposta que você está esperando, continue a oração. Ele vai trazer a resposta, ele está ouvindo tudo o que você tem falado com ele. Tenha certeza disso, fortaleça a sua fé e caminhe se rendendo, renda-se ao senhorio de Cristo, pois Ele é sempre, sempre, sempre bom. Amém e amém.